E aí chegou uma vez que tinha uma palestra, no início do terceiro ano, no auditório central da faculdade, de um psiquiatra. Então eu falei, vou lá, não estou fazendo nada, estava um tempo vago. Eu entrei, era com o professor Oswaldo Said. Entrei, ele começou a falar a diferença de ser e estar. Achei interessante aquilo. Já é diferente, ele começou a ser consciente, estar consciente. Foi uma filosofia. No final, acabou a palestra, eu fui lá, quero trabalhar com você. Aí ele, mas você faz o quê? Eu falei, sou do terceiro ano. Não, me procura no quinto. Eu falei, não, quero agora. Aí ele, você vai fazer estágio? Então faz o seguinte, eu trabalho no manicômio do INAMPES, em Jacarepaguá. Se você quiser, você vai estagiar lá comigo. Eu fui. Dava para encaixar, estudar e estagiar? Meu filho, eu queria aquilo, não sei porquê. E aí foi muito interessante, porque assim, tinham 1000 pacientes crônicos, era tudo aquilo que, tipo assim, se você amasse aquilo, o resto era perfumaria, né? E eu fui, e o que aconteceu? Eu comecei a colher história, fazer tudo com os pacientes, ouvir umas histórias. Teve um paciente que entrou, era um esquizofrênico muito crônico, assim, vivia fora da realidade há muito tempo. E aí eu falei assim, comecei a colher, como é seu nome, fulano? Qual a sua profissão? Pintor. Aí eu falei, que legal, você pinta quadros? E ele não me respondia e continuava. Aí eu falava assim, tá, mas eu queria entender mais, como é que são esses quadros que você pinta? Aí ele, eu não pinto quadro. Eu falei, então você pinta paredes? Aí eu falei, você gosta de uma determinada cor para pintar? Não, mas eu não pinto parede. Eu falei, mas você não disse que é pintor? Então, doutor, eu vendo pinto na feira. Nossa, aí você já... Te juro. A partir dali eu falei, eu vou me divertir. Aqui só quem gosta de observar realmente, né? Olha só, vendo. E ele assim, ele falava, eu não pinto quadro. Como quem diz, deixa de ser burra. Sim, né? Deixa de ser burra. É muito óbvio, né? Não. Então, tinha alguns casos ali que você via que era... Tinham muitos casos. Tinha a síndrome de Marfan, que era uma simbiose de psicose, que era uma criança que não vivia nem em casa, a mãe só ia lá visitar. Tinha quadros de demência alcoólica, crônica. Ali tinha tudo. Assim, era tudo que foi excluído da sociedade, estava ali. Então, para aprender, era uma maravilha. Se você soubesse lidar com aquilo, o resto... Tem caso que dá para recuperar? Ou é pouco provável? Olha, hoje a gente tem muito mais alternativa que tinha na época. Na época era Aldol para todo mundo. Não faz, no Brasil não se faz lobotomia. Né? Mas assim, tinha muito paciente crônico, a grande maioria era crônico. Hoje a gente tem até muito mais recurso para lidar com os pacientes. Por exemplo, você na época não tinha uma medicação que a gente chama de depósito. O que é isso? Você hoje tem um antipsicótico maravilhoso para esquizofrenia que você dá uma injeção por mês, ou de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses. E ele está medicado. Porque o grande problema do psicótico é que você tira ele da crise. Quando você manda para casa, ele não toma o remédio. Isso era o grande desafio. A família não sabia como dar o remédio. Quando começaram a vir a tecnologia do remédio, que ele vai sendo liberado devagarzinho, acabou. Entendi, que legal. Né? A tecnologia pode ajudar também, você vai evoluindo. E eu fui me apaixonando. Então, você decidiu a área que às vezes o pessoal deixa para os últimos também decidir. No terceiro ano, o psiquiatra entrou na minha vida e eu comecei a me fascinar com aquilo. E graças a Deus, o Oswaldo Said era um cara que me ensinava assim, todo bom psiquiatra tem que ser um bom clínico. Então, eu estudei muito medicina geral. Legal. Então, quando eu me formei, eu era uma pessoa que pedia exame para tudo, e sei ver exame. Que eu vejo hoje gente falar assim, esse exame não presta para nada. Aí você fala assim, mas você analisou? Não, mas não presta. Não presta porque dá trabalho. Dá trabalho. Você vê uma bateria de exames no paciente. Mas tem tanta coisa que a gente pode tirar dali. Não adianta, por exemplo, você tratar uma pessoa se ela não está organicamente equilibrada. Se a pessoa está lá com anemia, vitamina B12 baixa, vitamina D baixa, você vai dar remédio, não vai fazer nada. Então, assim, não dá para você ser um bom psiquiatra sem ser um bom médico geral. Olha só, a não gente dá. pega
nas séries, né? Tipo um House da vida, ele é um grande clínico, né? Ele olha ali como que você sabe, ali, né? O pessoal, eu admiro, né? Porque assim, difícil, né? Você fala, todo mundo vai se especializar, mas e o generalista mesmo, né? Mas não dá, a medicina é tão lindo. Eu sempre digo, nunca julgue a medicina. Porque tem gente que fala assim, eu fui no médico, ele é péssimo. Eu sempre falo, a medicina é muito maior do que os médicos. Não brigue com a medicina é linda. Sim. Tem alguns médicos que não prestam, como tem em qualquer profissão. Lógico, gente boa e gente ruim. Mas a medicina é linda. Não, com certeza. E uma das coisas que eu estou gostando mais dessa nova geração, dessa revolução virtual, é que neurociência, medicina passou a ser um assunto de interesse global. Eu sou parada hoje na rua por jovens que falam assim, eu vou fazer medicina por sua causa. Que legal. Eu vou ser que nem você. Eu sempre falo, não, seja melhor, porque você está com tempo a seu favor de ser uma edição bastante melhorada que eu.